geração, transmissão e distribuição de energia. Conforme eu tinha dito para vocês, essa disciplina ela totalizam 14 encontros, ou seja, serão 14 módulos. Esse módulo de número 1, nós temos conceitos gerais ou conceitos iniciais. Nós vamos abordar a parte inicial do setor elétrico brasileiro, tá? Desde a parte da geração, quem são os órgãos ou setores responsáveis, a parte de transmissão, depois nós passamos pela subtransmissão, pela distribuição, que no nosso caso do estado do Ceará, a responsabilidade é da ENA, que é a extinta Coelce, e por fim a parte consumidora, que somos nós, parte de empresa, indústrias e assim por diante, tá bom? Aí vamos lá. Quais são os objetivos dessa disciplina? Os objetivos dessa disciplina têm como objetivo promover o entendimento básico do funcionamento do sistema elétrico brasileiro. Realmente é o que me interessa, porque eu quero saber quais são os órgãos responsáveis pela parte de monitoramento, pela parte de compra, pela parte de geração, quem é o responsável pela parte de transmissão, pela parte de distribuição. Então, existem setores responsáveis, né, e para cada fim específico tem um órgão que é atribuído uma responsabilidade. Aí nós temos a familiarização com os aspectos funcionais das subestações, tá? Análise dos aspectos operacionais das subestações. Eu acho que provavelmente eu não esteja falando grego aqui, pelo menos para a maioria, porque já viram subestações, né? Pelo menos a Kiron já viu comigo, a disciplina de subestações. Mas a subestação, para quem não sabe, é o encontro de vários componentes. E esse componente ele vai ter como finalidade realizar o transporte de energia elétrica de um ponto a outro, tá? Então, o trabalho de uma subestação vai ser justamente englobar esse conjunto de equipamentos para fazer com que eu consiga transportar uma energia partindo desde a parte da geração até o seu destino final, que é a parte de consumidor. Avaliar e compreender um projeto de subestações, considerando a carga, aspecto de operação, manutenção, de proteção e etc. Essa parte de projeto de subestações, nós fizemos a etapa final, para a turma Kiron 1183, no qual nós fizemos um projeto de um transformador. Tá? Caso dê tempo, eu faço essa abordagem mais uma vez, tá bom? Mesmo porque eu acredito que a Sierra e a Sigma não viram essa parte de levantamento transformador. Mas e se der tempo, né, para não fugir também dos assuntos que nós iremos ver no decorrer da disciplina, tá bom? Aí vamos lá. Como é que vai ser o nosso conteúdo programático? Primeiramente, nós vamos falar sobre a estrutura do nosso setor elétrico nacional, tá? Toda a parte estrutural, envolvendo setores, envolvendo nível de tensão, quais são os níveis de tensão que chega aqui ao estado do Ceará, qual é o nível de tensão que em Fortaleza geralmente nós trabalhamos, tá bom? Então, hoje, exclusivamente, eu devo falar sobre essa parte inicial, que é a estrutura do setor elétrico nacional. Feito isso, na próxima aula, nós iremos dar início à parte de geração de energia. Primeiramente, nós vamos falar sobre a geração hidrelétrica, ou geração hidrelétrica, que é a energia proveniente da força da água, ou da força das águas, né? Como a nossa matriz energética, basicamente, vamos colocar aqui, 80% ainda são de usinas hidrelétricas, e nós vamos particionar esse assunto de hidrelétrica em duas partes. Então, eu devo falar sobre a parte inicial, o que é uma geração hidrelétrica, quais são os componentes que compõem a geração hidrelétrica, qual o princípio de funcionamento de uma geração hidrelétrica, os fatores, os prós e os contras, ou seja, as vantagens, quais são as desvantagens. E nós iremos fazer alguns cálculos relacionados ao dimensionamento das turbinas, tá bom? É um dos componentes principais de uma geração hidrelétrica, ou de uma geração termoelétrica, enfim, de um sistema de geração são as turbinas, tá bom? Então, eu devo dividir em duas partes. Devo pedir a vocês que, na próxima aula, vocês tenham em mãos calculadora científica, de preferência, caneta e papel, para a gente realizar alguns cálculos, tá bom? Feita essa parte de geração hidrelétrica, nós vamos passar para a geração termoelétrica, que é um estilo de geração alternativo. A geração termoelétrica ela tem como função, pelo menos de alguns anos para cá,
quebrar o galho e bastante, tendo em vista que a hidrelétrica, para funcionar, ela precisa de água. Então, eu preciso de uma outra forma de geração, de um outro modelo de geração que consiga fazer o suprimento dessa eletricidade e fazer com que nós, consumidores, não venhamos a ficar sem o fornecimento de energia elétrica. Então, a termoelétrica ela está fazendo esse papel, é uma energia, digamos, uma geração secundária. Nós temos, depois da geração termoelétrica, o próximo assunto será geração termonuclear ou geração nuclear. No Brasil, nós temos apenas um sistema de geração nuclear situado no Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis. Tá bom? Eu devo falar sobre o funcionamento, eu devo falar sobre pontos importantes, que foi um desastre que aconteceu em 86, lá na Ucrânia, né, na Pripyat, que foi a explosão lá da usina nuclear. Um ano depois teve um acidente aqui no Brasil, que não foi necessariamente relacionado à geração nuclear, mas foi o Césio 137. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar. Eu devo abordar bem rapidinho sobre isso, tá bom? E em Fukushima, no Japão, nos anos meados, né, dos anos 2000, nós tivemos também esse problema, que não foi necessariamente também, não um problema direto ao sistema nuclear, mas foi o tsunami que atingiu o setor de energia nuclear e teve um problema lá no reator. Depois dessa parte de geração nuclear, nós vamos partir para a geração solar, tá? Que é uma das grandes apostas também na nossa região aqui, no estado do Ceará, mais precisamente. Está crescendo, né, de uma maneira bem significativa essa parte de geração solar. Provavelmente vamos fazer alguns cálculos, tá bom? Envolvendo essa parte de geração solar, painel solar, baterias, controlador de cargas, inversores, tá bom? Depois dessa parte de geração solar, eu vou abordar com vocês geração eólica, que é aquela geração proveniente dos ventos, tá? A partir da força dos ventos, nós fazemos o levantamento de um sistema de geração eólica, tá bom? Esses dois tipos de geração, seja ele geração solar ou eólica, são dois tipos de geração que está crescendo bastante aqui na região Nordeste. Eólica nem se fala porque o celeiro de parques eólicos, né, de geração eólica, fica situado justamente lá no Rio Grande do Norte, que é aqui vizinho ao nosso estado do Ceará. Então, existem vários parques eólicos em regiões litorâneas. Nós temos o grande privilégio de ter sol e vento à vontade praticamente o ano todo, tá? Depois dessa parte de geração eólica, nós vamos finalizar essa parte de geração com gerações secundárias, que é a parte de biogás, que está atrelado diretamente com o sistema de biomassa, tá bom? Depois eu devo falar sobre essa parte de geotérmica e, por fim, a parte de maré motriz. Não sei se aqui alguém de vocês sabe, mas tinha um projeto, um protótipo lá no Porto do Pecém, de um sistema de geração a partir das ondas do mar. Foi um projeto vinculado ao governo do estado. Eu não sei por que esse negócio não deu andamento. Ficou colocado de lado. E eu não sei por que não foi dado adiante, né? Tendo em vista que existem alguns países que trabalham com geração a partir das ondas do mar. Tá bom? Essa parte, pessoal, é a parte que vai ser relacionada à nossa primeira atividade. Então, eu devo falar sobre essa parte inicial, indo até geração secundária. Feito essa parte, nós vamos fazer a nossa primeira atividade, tá bom? Depois dessa primeira atividade, que é a primeira etapa, nós iremos partir para a segunda etapa, que é a parte de transmissão de energia elétrica, no qual eu irei falar inicialmente sobre a estrutura que compõe o sistema de transmissão, né? O sistema de torres, os tipos de torres, parte de cabeamento, quais são os cabos utilizados, se é cabo de cobre, se é cabo de alumínio, se é alumínio puro, se não é. Depois eu devo falar sobre o sistema de para-raios e religadores. Então, essa parte ela irá compor a parte inicial de transmissão de energia elétrica. Feito esse assunto, eu devo falar sobre a corrente elétrica no sistema de linha de transmissão. Uma vez que eu consigo gerar um valor
de energia elétrica de um ponto, ele depois, digamos, né, que ele passa do muro da subestação geradora, eu vou elevar o valor dessa tensão, um valor significativo. Aí vem aquela história, por que o valor da tensão é tão alto? Por que os valores são relativamente altos? 500 kV, 230 kV, tendo em vista que eu vou utilizar 220 na minha residência. Existe uma lógica real para isso. Se o valor que irá ser transmitido de potência é uma potência relativamente alta, vocês viram lá em eletricidade básica que, para manter constante o valor de potência, tensão e corrente são inversamente proporcionais. Então, se você coloca um valor de tensão muito alta, ou um valor bem alto, você vai ter uma corrente menor. Isso vai ser muito bom para o teu sistema, porque vocês provavelmente devem ter visto instalações elétricas que eu vou definir a bitola do condutor a partir da corrente. Se você tem uma corrente muito grande, você vai ter uma bitola gigantesca, uma seção transversal absurda. Então, eu teria que ter uma baita de uma estrutura de torre, eu teria que demandar muito dinheiro para conseguir comprar cabeamento. Então, se você eleva um valor de tensão, você consegue rebaixar o valor de corrente, você consegue reduzir a seção transversal do condutor, você não precisa de um sistema de torre tão robusta, e eu tenho uma série de vantagens, como a questão da perda, né? Eu vou ter uma quantidade de perda menor, que eu não vou ter tanto aquecimento, essa questão do efeito Joule e assim por diante. Tá bom? Teve alguém... Só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Só um instante aqui. Pronto. Aí vamos lá. Depois dessa parte de corrente de linha de transmissão, essa parte aqui já deve estar incluída alguma coisa de questionário, tá bom? Nós vamos falar sobre a potência instalada e a potência firme. Essa potência instalada e potência firme, ela está atribuída à parte de transformadores dentro de uma subestação. Então, eu devo explicar sobre o que é essa parte de potência instalada, a parte de potência firme. Essa parte também irá demandar de cálculo, tá bom? Vou adiantando que são cálculos muito simples, tá bom? Não é difícil. É muito tranquilo mesmo, essa parte de potência instalada firme. Depois desse assunto, nós iremos passar para a parte de indicadores, que são as durações e as frequências de interrupções por consumidor. A nossa concessionária, que é a Enel, assim como qualquer outra concessionária que trabalha em cada estado, seja ele a Coelba, a Cosern, ou até mesmo a Enel no Rio de Janeiro. Então, as concessionárias, elas têm por obrigação fornecer uma energia elétrica de qualidade para a gente. E esses cortes de energia elétrica, ou seja, faltou energia na minha casa, então isso está sendo contabilizado. E não é nem um pouco agradável, nem um pouco elegante para a parte de concessionária, mesmo porque vai ter que prestar conta com um órgão maior que se chama Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma vez que fez todo esse levantamento, quanto mais cortes, né, interrupções de energia ocorreram durante esse ano, então pior foi para essa concessionária. Então, ainda bem que existe um órgão fiscalizador chamado ANEEL, tá bom? Depois eu devo falar sobre essa parte de demanda, fator de demanda e fator de carga. Então, são assuntos para uma aula e nós finalizaremos na parte de sistema de tarifação. Então, eu devo falar sobre os tipos de tarifas, os modelos de tarifas que nós temos, né? A parte de hora sazonal azul, hora sazonal verde, tá bom? Sistema convencional, tá bom? Então, aqui já é mais a etapa final. O nosso critério avaliativo serão 2 atividades, tá bom? Essas atividades vai seguir o seguinte critério. Depois de passar os primeiros assuntos, eu vou definir atividade, eu devo lançar no site do CEPEP. Na atividade vai ter o e-mail descrito que você vai mandar. Aí, como é que eu vou mandar essa atividade? Essa atividade você pode mandar em PDF, você pode mandar no arquivo Word, de preferência PDF, né? Mas se eu não puder, você faz em um Word, escrito no papel, bate um print, assim como muitos já fizeram. Professor, não tive como mandar em PDF, porque eu não tive condições, não tem problema. Você bate um print e manda com seu nome, obviamente, a sua turma para o e-mail descrito lá, que eu aceito da mesma maneira, sem nenhum problema, tá bom? Assim como os questionários também. Então, daqui para lá, pessoal, eu devo direcionar vocês a quando é que vocês vão me entregar a atividade. Eu devo estipular um prazo para vocês conseguirem fazer. Existem pessoas que ainda estão trabalhando, normalmente, então
o tempo ainda está curto para essas pessoas, a gente está muito corrido, né? Algumas pessoas em quarentena, mas existem outras pessoas que ainda estão trabalhando. Então, eu vou estipular um tempo justamente para que vocês consigam fazer em tempo hábil sem nenhum problema. Beleza? Alguma dúvida até então? Então, vamos lá. Dando início aqui à nossa disciplina. Estrutura de um sistema elétrico de potência. O objetivo de um sistema elétrico de potência, CEP, vale salientar para vocês que existe um curso só voltado para isso, tá bom? De sistema elétrico de potência. O objetivo é de gerar energia elétrica, uma vez gerada, de transmitir essa energia elétrica e, por fim, fazer o sistema de distribuição dessa energia elétrica atendendo a determinados padrões de confiabilidade. Essa parte de confiabilidade é um fator muito importante, porque existem setores, órgãos, né, que trabalham no sistema de monitoramento. E é importante que exista esse monitoramento justamente para que o trabalho seja feito de maneira satisfatória, para que não haja nenhum problema, para que não haja nenhuma pane, tá bom? Eu não sei se vocês, né, se vocês relembram, mas aconteceram fatos de apagões, pelo menos, por exemplo, aqui no Nordeste, mais precisamente, em 2011, no comecinho do ano, nós tivemos um apagão de grande proporção, que eu me lembro que eu trabalhava no centro de eventos, tinha sido inaugurado há pouco tempo, e na época, né, o ministro não gostava nem de chamar de apagão, ele chamava de blackout, né? Houve um blackout de energia. Por fim, o que foi que aconteceu? Esse blackout ou esse apagão, ele causou um prejuízo enorme, mesmo porque ele começou no início, por volta de 9, 10 horas da noite e foi até 4 horas da manhã, em algumas regiões 3h30, 4 horas da manhã. Então, foi estendido durante praticamente toda a noite. Houve um prejuízo enorme. Praticamente todo o estado do Nordeste ficou sem fornecimento, para não dizer o Maranhão, né? O Maranhão ficou fora porque o Maranhão ele está fora do sistema da Chesf. Então, é o único estado nordestino em que não participa do sistema da Chesf. Então, os demais estados ficaram todos sem fornecimento de energia elétrica. Aí, imagina aí, nós temos 8 estados, né? Aliás, nós temos 9, né? 9 estados, nós ficamos com 8 estados sem fornecimento. Prejuízo enorme. Hospitais que precisam de eletricidade, né? Aquela pessoa que precisa daquele aparelho para conseguir sobreviver, né? Então, fora esse apagão que teve em 2011, nós tivemos 2013 outro apagão, nós tivemos 2018 outro apagão. Não é uma coisa rotineira, mas aconteceu, né? Por exemplo, esse apagão que teve em 2011, eu me lembro muito bem que na época disseram que foi problema em um dos componentes eletrônicos da subestação. Aí o que foi que aconteceu? Esse dispositivo ele enviou um comando falso. Olha o que foi que aconteceu. Enviou um comando falso para desligar o sistema, fazendo o quê? Com que uma quantidade de linha de transmissão ficasse prejudicada, né? Ficasse sem fornecimento. Aí o que acontece? Já que o sistema ele é todo interligado, né? Todo, digamos, conectado em cadeia. Aí, para o sistema de proteção atual, foi mandado o quê? Um comando falso. Esse comando falso realizou o desligamento do sistema. Aí foi Paulo Afonso, usina hidrelétrica lá da Bahia. Aí nós temos Itaparicá, lá em Pernambuco. Nós temos Xingó. Isso eu estou falando de usinas hidrelétricas que alimentam o Nordeste, né? Xingó fica, no caso, situado entre 2 estados, no caso, Alagoas e Sergipe. Então, resumindo, né? Para que o sistema ele saia confiável, de alguns anos para cá, mais precisamente, digamos, de 2003, 2004 para cá, alguns órgãos foram criados com a ideia justamente de tentar passar mais confiabilidade para o sistema final, que é o sistema de cargas. Então, mudanças foram realizadas no setor elétrico com a ideia justamente de expandir. Desse tempo para cá, foram construídas algumas subestações, tá? Na parte da Chesf ou na parte da Enel. Foi feita a reestruturação do sistema.
E houve essa expansão do sistema de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista o quê? Que anteriormente o modelo que era utilizado, ele colocava justamente em risco a oferta. Pelo menos, eu me lembro que, vez por outra, acontecia um corte de energia elétrica na minha residência. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem. Hoje, eu não sei vocês, mas aqui é mais difícil de acontecer cortes de energia. Corte que eu digo dessa parte de interrupção, de faltar energia, coisa que antigamente era mais rotineira. Então, essas empresas estão com esse papel de monitorar, de fazer com que aquele cara troque aqueles componentes da subestação, viabilizando uma forma de entregar para o setor final energia elétrica de qualidade. Tá bom? Aí eu tenho a disponibilidade, eu tenho a qualidade, segurança e custo com o mínimo impacto ambiental e o máximo de segurança pessoal. Certo? Então vamos lá. A estrutura de um sistema elétrico de potência compreende os sistemas de geração, que é a parte inicial, sistema de transmissão, distribuição e suas subestações de energia elétrica com transformadores, com seus transformadores, disjuntores, seus componentes em si, cobrindo uma grande área geográfica. O sistema atual de energia elétrica brasileira é baseado em grandes usinas de geração. Então, nós temos uma gama de opções de sistemas de geração. Eu tenho 80% da nossa matriz energética proveniente das hidrelétricas, só que nós temos ainda o luxo, digamos assim, de ter termoelétrica, de ter sistema de geração nuclear, de geração eólica, assim por diante. Vamos lá. Então, na parte atual, hoje, eu tenho sistemas de gerações. Aqui no Nordeste eu tenho ainda uma grande quantidade de usina hidrelétrica funcionando, que no caso são as usinas de Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, Mochotó, Sobradinho, Boa Esperança, tá bom? Delmiro Gouveia, já falei, Xingó. Então, eu tenho uma quantidade expressiva de gerações hidrelétricas, mas eu ainda tenho também gerações termoelétricas situadas, por exemplo, no Pecém, eu tenho no Maracanaú uma usina termoelétrica. Se você for no Maranhão, você tem uma usina termoelétrica, eu tenho um parque eólico em uma boa parte da região litorânea. Então, eu tenho uma quantidade, eu tenho um leque de sistema de geração, tá? Transmite energia através de sistema de transmissão de alta tensão. Existe um órgão específico para isso. Responsabilidade, no caso aqui, para a parte de transmissão, vou logo adiantando, que é a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, que, por sua vez, atingem o sistema de distribuição, que, no caso, já parte do sistema da Enel, tá? Distribuição de média tensão e baixa tensão, onde estão os consumidores, que é a nossa etapa final. Até que o seu destino final ele seja encerrado, a eletricidade ela vai passar por um longo trajeto, principalmente se for trabalhar com sistemas de hidrelétricas, passando por vários órgãos com suas responsabilidades distintas. Então, eu devo apresentar para vocês essa parte do setor elétrico, as responsabilidades de cada um. Eu não devo esticar muito com relação a cada setor, mas é interessante que a gente saiba o papel que cada um desempenha. Tá bom? Em geral, esse fluxo é unidirecional, tá? Energia despachada. Normalmente, os sistemas de distribuição são gerenciados por monopólios empresariais, o que quer dizer que, para cada estado, eu tenho uma concessionária responsável. Eu não vou encontrar duas concessionárias trabalhando para o mesmo estado, tá bom? Devido à impraticabilidade de se ter dois sistemas de distribuição na mesma área geográfica. Então, é mais conveniente que eu atribua a responsabilidade, pelo menos para essa parte, para simplesmente uma concessionária, que no caso é a Enel, tá bom? Para que a energia elétrica chegue ao destino final, com qualidade e segurança, o Brasil divide a responsabilidade com vários setores. Então, os três primeiros que nós iremos ver é o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Esse órgão ele está vinculado de maneira praticamente direta com o Ministério de Minas e Energia e com a Presidência da República, que é o chefe executivo, digamos assim.
Depois nós temos a empresa de pesquisa energética, tá bom? Que é uma empresa que foi criada em 2004. Algumas dessas que eu vou citar para vocês foi criada em 2004, então não tem muito tempo, né? A ideia foi justamente dividir mais as responsabilidades para não ficar sobrecarregado um órgão, fazendo com que não consiga atribuir as suas funções de maneira satisfatória, tá certo? O Ministério de Minas e Energia já tem muito tempo, né? Foi criado em 60, tá bom? No governo do velho JK. E a partir desse tempo, então, foram criadas instituições para fazer a divisão de atribuições, a divisão de responsabilidades. E cada órgão desse tem uma responsabilidade individual, tá bom? O primeiro é o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. Ele é um órgão de assessoramento do presidente da República, tá bom? Ele foi criado em 97, esse órgão. Ele está vinculado também com a parte da presidência da República, conforme eu tinha dito para vocês, tá bom? E esse órgão, o CNPE, ele é presidido pelo Ministério de Minas e Energia. Então, para que algo funcione, digamos assim, no setor e no ramo da elétrica, que seja encaminhado aos outros setores, tem que primeiro passar pela parte da presidência, lógico, para ter o aval da parte da presidência, passa pelo Ministério de Minas e Energia e ele retorna a resposta justamente para o CNPE, tá bom? Então, a ideia desse CNPE é justamente propor ao presidente da República políticas nacionais, digamos assim, e políticas medidas para o setor, tá bom? Em seguida, eu tenho o chamado EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. A Empresa de Pesquisa Energética, conforme eu tinha dito que ela foi criada em 2004, a função da Empresa de Pesquisa Energética é justamente prestar serviço na área de estudos, tá bom? E pesquisa destinada a subsidiar o planejamento do setor energético. Então, quando se vai criar algum componente novo, que esse componente vai ter um sistema de eficiência energética, é muito interessante que entre essa empresa e essa empresa ela vai avaliar digamos, a eficácia desse dispositivo. No período de 2004 foi um período assim, digamos, crítico, porque nós sofremos, digamos, uma ameaça de apagão. Então, foi justamente nesse período que algumas concessionárias começaram a fomentar programas para tentar trocar sua geladeira velha pela nova, trocar sua lâmpada incandescente por lâmpadas LED, né, lâmpadas de alta eficiência. E nesse período foi o período que começou a realmente engatar, engrenar o processo daquele selo Procel, daquele selo de qualidade, que ele irá apontar justamente essa parte de eficiência do componente, do dispositivo. Justamente nesse período, que foi mais ou menos o período de 2004, 2005, foram criadas várias empresas no âmbito de consultoria elétrica. Então, a empresa ia até as fábricas, as indústrias, e tentar fazer com que houvesse a redução na conta de luz, logicamente de maneira legal, né? O trabalho da consultoria elétrica foi verificar se aquele motor estava com rendimento satisfatório. Foi criada uma portaria também interministerial que teve esse trabalho justamente de obrigar os fabricantes a fabricarem motores com rendimentos acima de 80%, e era interessante que isso acontecesse porque o rendimento está implicado de maneira direta na sua conta de luz, tá bom? Então, a finalidade da empresa de pesquisa energética vai ser prestar serviço ao Ministério na área de estudo e pesquisa, destinado a subsidiar o planejamento, ou seja, financiar o planejamento do setor energético, cobrindo energia elétrica, petróleo e gás natural e os seus derivados, certo? Eu tenho agora o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, nós chamamos de CMSE. Esse comitê de monitoramento também foi criado em 2004, foi mais ou menos no mesmo período da empresa de pesquisa energética, tá bom? É um comitê governamental também que lida com assuntos referentes à energia elétrica a nível federal.
a Lei 10.848, desse ano de 2004, e o trabalho do Comitê de Monitoramento vai ser acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração. Então, conforme o nome diz, de monitoramento, na parte de construção, né, essa parte de funcionamento. Então, tem para alguns tipos de subestações, alguns tipos de transmissão, nós temos um monitoramento desse órgão. Então, ele vai verificar se o trabalho está sendo feito de maneira correta. Ora, vamos citar aqui um exemplo. Quando algumas casas que vão ser comercializadas, elas são construídas, então, existem órgãos especiais que vão fazer o trabalho de fiscalização. Vocês, se fizeram instalações elétricas, sabem muito bem que a definição da bitola do condutor vai ser dada pela corrente. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. O condutor utilizado em eletroduto de seção circular embutido de alvenaria. Segundo a NBR 5410, o limite de corrente é de 24 amperes. Se fosse 1,5, o limite seria de 17,5 amperes. Digamos que pode acontecer de você encontrar, sei lá, o cabo de 1,5 para a tomada. A norma diz que o mínimo para o circuito de força tem que ser de 2,5. Mas pode acontecer de, se não houver fiscalização, o cara não bota 1,5. Digamos que um cabo de 1,5, que ele suporta 17,5, ele atendia satisfatoriamente. Só que a norma diz que o mínimo que eu tenho que ter para o circuito de força tem que ser um cabo de 2,5. Então, se não houvesse nenhum monitoramento, nenhuma fiscalização, então o pessoal fazia de qualquer jeito. Ora, com fiscalização, a galera ainda dá um jeitinho de burlar. Imagina se não tivesse, né? Para você ter uma ideia, tá? Outra atribuição também do CMSE é avaliar as condições de abastecimento e de atendimento relativamente às atividades referidas no inciso 1 do artigo justamente referente a esse comitê. Realizar periodicamente análise integrada de segurança de abastecimento e atendimento ao mercado de energia elétrica. Então, são algumas atribuições, algumas responsabilidades desse comitê, tá bom? Nós temos também, como estrutura do setor elétrico, esses 4 órgãos, sendo esses 4, não desmerecendo o papel dos outros, mas esse aqui tem fundamental importância, porque vai trabalhar mais na parte operacional, que é o Operador Nacional do Sistema, nós chamamos de ONS. Junto com o ONS, nós temos o Sistema Interligado Nacional, ou seja, eles praticamente trabalham de mãos dadas, tá bom? O ONS e o SIM. Eu tenho a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e, por fim, eu tenho a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, tá bom? O Operador Nacional do Sistema é uma entidade brasileira de direito privado, sem fins lucrativos, e qual é o papel do ONS, né? O papel do ONS é fazer com que o sistema de geração funcione. Como é que funciona o sistema do ONS? Em todo o sistema de geração, existe o que nós chamamos de sala de controle. Existe a subestação, logicamente, né, que vai receber essa energia que foi gerada para ser transmitida, mas todo sistema de geração ou todo sistema de subestação tem uma sala de controle. Nós chamamos de sala de controle operacional. Nessa sala de controle operacional, o que existe? Existe um telefone lá, esse telefone é o telefone da ONS. Digamos, eu, Gutenberg, estou trabalhando lá no departamento da subestação. Aí, digamos que o telefone lá toca. A ONS liga para mim, essa ligação, diga-se de passagem, ela é gravada. Fulano de tal da ONS, eu quero que ao meio-dia você faça geração de 100 megawatts. 1h da tarde eu quero que você gere a 200 megawatts. A ONS vai mandar um e-mail de maneira formal, tá? De maneira formal ela vai mandar um e-mail e nesse e-mail vai dizendo o horário e a geração vai ser feita. O que acontece? Digamos que se a ONS determinou um sistema de geração, digamos, de 100 megawatts, aí o que deve acontecer? Se nesse intervalo de geração eu não conseguir gerar os 100 megawatts, o que vai acontecer? Com certeza, a ONS vai fazer uma ligação para você e perguntar por que você não está gerando a quantidade que ela pediu.
tá bom? Aí você me pergunta, como é que a ONS sabe? Na verdade, o Operador Nacional do Sistema tem acesso, através de software, né, através de programa de computador, a todo o sistema de geração. Todo o sistema de geração em escala comercial, digamos assim. Por exemplo, eu trabalhei no Maranhão, em uma usina termoelétrica, numa cidade chamada Miranda do Norte. Fica mais ou menos 2 horas de São Luís. E o que acontece? Lá tem também um telefone da ONS. E a ONS, quantas vezes eu vi a ONS solicitando, por exemplo, uma carga de 300 megawatts e não consegui gerar, a ONS ligava de novo de volta, não, porque teve 2 geradores que deram uma pane aqui. Previsão, quanto tempo? 20 minutos, tá bom. Depois de 20 minutos, ligava de novo e dizia assim, e aí, nova previsão. Ah, nova previsão, mais 20 minutos. Então, é assim. A ONS ela tem acesso às informações, porque ela tem o mesmo, digamos, programa de computador, que vai conseguir ter todo o acesso de geração. Então, quem vai determinar a hora que vai gerar aquela hidrelétrica, a hora que vai funcionar aquela termoelétrica, ou se não vai funcionar, se vai funcionar 50%, 30%, é a ONS. Então, a ONS é que vai fazer esse trabalho bastante importante da geração de energia elétrica, tá bom? Bom, junto com a ONS, eu tenho, junto com a ONS, o Sistema Interligado Nacional. E esse Sistema Interligado Nacional tem como a função coordenar, né, e controlar todo o sistema de produção e transmissão de energia elétrica, isso no nosso país. O Sistema Interligado Nacional, ele trabalha basicamente no nosso Brasil todo. Para não dizer que não trabalha no Brasil todo, o Sistema Interligado Nacional só não trabalha lá no pedacinho da região norte, que fica na região amazônica. Nos demais, ela trabalha praticamente 100% no sistema interligado. E tem uma vantagem de se trabalhar com o sistema interligado. Porque se eu estou trabalhando com o sistema interligado, eu vou ter uma série de vantagens, dentre elas, digamos, se a geração hidrelétrica que está trabalhando é a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, e se a água de Paulo Afonso está com um valor abaixo, né, abaixo para o seu funcionamento, então a ONS ela pode determinar que aquela outra termoelétrica, que ela está conectada ao sistema interligado, ela funcione e faça com que a energia elétrica ela chegue até a minha residência. Ora, não tem como você saber, né? Não tem como de forma nenhuma você saber nesse exato momento de onde é que está vindo essa eletricidade. Então, ela pode estar vindo de uma usina hidrelétrica relacionada ao estado do Nordeste, mas ela pode estar vindo também de uma usina termoelétrica lá do Maracanaú, por exemplo, ou pode estar vindo lá da uma usina do Pecém. Não tem como você saber, entendeu? Então, se não houvesse o Sistema Interligado Nacional, haveria um problema muito grande, porque se eu só tenho acesso à eletricidade por intermédio daquela usina hidrelétrica de Paulo Afonso ou de Mochotó, então eu não conseguia essa viabilidade. Então, graças ao Sistema Interligado Nacional, que eu consigo justamente essa viabilidade de conseguir a transferência de carga de um ponto a outro, tá bom? Então, o Sistema Interligado Nacional é um sistema de coordenação e controle, formado por empresas da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Então, eu não tenho toda a região Norte, uma parte da região Amazônica ela não participa. Então, nós chamamos esse sistema de sistema isolado, tá bom? Que congrega o sistema de produção e de transmissão de energia elétrica do Brasil. Tranquilo? Quais são as vantagens do Sistema Interligado Nacional? As vantagens são... Aí vamos lá. Primeiro, aumento da estabilidade. Por quê? Se você tem um aumento da estabilidade, pessoal, você tem um sistema mais robusto. Então, ele vai se tornar mais robusto, podendo absorver sem nenhuma perda de sincronismo, nós chamamos assim, os chamados impactos elétricos. Então, já é um ponto positivo. Eu tenho um aumento na minha confiabilidade, é um outro ponto positivo, porque ele permite a continuidade do serviço, né? Por exemplo, em decorrência de uma falha ou de uma manutenção de equipamento, ou, por exemplo, devido às alternativas de rota para o fluxo de energia. Então, já é um outro ponto positivo.
Esse outro ponto, que é o aumento da disponibilidade, essa parte de disponibilidade do sistema. Então, eu quero um exemplo, eu quero fazer manutenção em um trecho. Se eu preciso fazer manutenção em um trecho, logicamente eu vou ter que desligar esse trecho. E se ele trabalha no sistema interligado, então eu consigo fazer com que a ONS ele determine que aquela outra usina coloque para funcionar, coloque para gerar, o sistema vai ser chaveado por outro caminho e eu vou conseguir fazer o meu trabalho de manutenção, garantindo assim uma confiabilidade e, consequentemente, uma disponibilidade no sistema. Sem falar que ele é mais econômico, né? Como desvantagem, né? Que dizem que, como sempre existem os prós, existem os contras, existem duas desvantagens básicas que eles dão ao sistema interligado nacional. Um é o distúrbio, né? Que se houver, por exemplo, um problema num sistema, ele vai afetar os outros sistemas que estão interligados. Só que, lógico, isso nós vamos garantir que isso não irá acontecer, ou dificilmente irá acontecer, porque eu vou ter sistemas de proteção, que irão evitar justamente que essa subestação, que esses componentes venham a sofrer alguma pane, tá bom? E, por fim, a operação e a proteção vão se tornar um pouco mais complexas, lógico, porque como o sistema vai estar todo interligado, então nós vamos ter essa observaçãozinha acerca disso, tá bom? Até o presente momento, pessoal. Alguma dúvida? Algum levantamento, alguma coisa? Professor, está tranquilo, vamos para frente aí. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, criada em 2004 também. E isso, ó, depois que ocorreu aquela leve ameaça de a gente sofrer um apagão, aí foram criados justamente esses órgãos, tá bom? Essa Câmara de Comercialização já é mais voltada para a parte de comércio, né, de compra e venda, essa parte do mercado brasileiro de energia, tá bom? Aí vamos lá, a cabeça disso tudo, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Ela é vinculada ao Ministério dos Minas e Energia, e a finalidade é justamente fazer o sistema é um órgão regulador, digamos assim. O trabalho da ANEEL é regular, né, regular e fiscalizar qualquer trabalho que é feito abaixo dessa agência, tá? Por exemplo, eu tenho o ONS, eu tenho o Sistema Interligado Nacional, eu tenho a Câmara de Comercialização de Energia. Então, esses órgãos estão, digamos assim, por baixo da Enel. A Enel ela está como cabeça disso tudo, tá bom? Então, é uma agência reguladora, ela é responsável por justamente os regulamentos que acontecem. Para quem já viu o fator de potência, por exemplo, né, no qual o fator de potência é determinado pela ANEEL, que é no mínimo 0,92, então é pela resolução da ANEEL. Essa parte de nível de tensão é resoluções também dadas pela ANEEL. Então, a ANEEL é o órgão justamente que trabalha nessa parte, tá bom? Essa parte de corte de fornecimento de energia, ou coisas dessa natureza que acontecem, então a ANEEL ela está justamente a par desse trabalho, tá? Então, quem define essa questão das regras de qualidade, dos serviços, zelando pelo direito do consumidor, como em geral, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Outros órgãos que estão relacionados são a Eletrobras, que no caso é a Eletrobras Chesf, né? Chesf ela não utiliza o nome Eletrobras, mas ela tem sistema de vínculo com a Eletrobras. Aí eu tenho o sistema de transmissão, agentes de distribuição, comercialização e de geração. Então, resumindo, eu tenho a parte da Presidência da República, né? O Presidente da República atribui responsabilidade, digamos, para o Conselho Nacional, que está intimamente ligado ao Ministério de Minas e Energia, que passa as atribuições para o Comitê de Monitoramento e Empresas de Pesquisa Energética. Feito isso, eu tenho mais os 3 órgãos, que é a ANEEL, que dessa parte para baixo é mais operacional. Ela trabalha com o sistema de fiscalização tanto da ONS como da Câmara de Comercialização. E tem os outros órgãos competentes, que é a parte da Eletrobras, né, a parte de transmissão e assim por diante, tá bom?
Além disso, cada região é responsável pela transmissão de energia, que na região Nordeste fica sob responsabilidade da Chesf. Aí vamos lá. A Chesf, ela atua no setor do Nordeste. Então, o trabalho da Chesf é justamente isso. Trabalho na parte de transmissão, tá bom? A Chesf já tem um bocadinho de tempo, ela desde a década de 40, que a Chesf existe, tá bom? Ela, na década de 60, ela passou por um sistema de reestruturação, né, como qualquer outro órgão. Ela atende 8 estados do Nordeste. Ela só não atende o Maranhão, porque o Maranhão está sobre, se eu me engano, é pela SEMAR, que o Maranhão está quem trabalha nessa parte de transmissão para o Maranhão é a SEMAR, se não me falha a memória. Nos demais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, no Rio Grande do Norte, que fica coladinho aqui com o Ceará, e Piauí, todos eles trabalham com o sistema da Chesf, tá bom? E no caso, a Chesf, ela trabalha com 2 valores de tensão, trabalha com 230 kV e trabalha com 500 kV. Aqui no nosso estado do Ceará, nós temos aqui 230 kV, né? Nós, digamos, ali por detrás da máquina BR-116, ali tem uma Chesf. Eu tenho Chesf no Icó, eu tenho Chesf Manabuiú, Tauá, Russas. Aqui em Fortaleza eu tenho alguns, eu tenho uma Chesf que é um pouco mais recente, que fica situado no Aquiraz, que é uma subestação digital. Então, eu tenho essas subestações que vão receber essa energia que está sendo transmitida, com esses valores de tensão, tá bom? De 230, de 500 kV. Aqui para o Ceará, nós trabalhamos com esse valor de 230 kV. A Chesf, ela entrega para a Enel um valor de 69 kV. Então, a Enel, através de suas subestações, né? Eu tenho subestações espalhadas aí em todo o estado do Ceará, subestações da Enel. Essas subestações recebem 69 kV da Chesf. A Chesf, ela faz o sistema de rebaixamento com transformadores. Os 69 kV, a Enel, através de seus transformadores, rebaixa para 3.8, certo? O de 3.8 é o que a gente mais encontra na rua. Na rua, o valor que a gente encontra mais ou é 69 kV ou é 13.8. Então, são os valores de tensão que nós encontramos mais comumente, tá bom? E a etapa final, que é justamente a tensão primária, que é 13.8, chegando na bucha do primário, e os 380 volts entre fases ou 220 volts sendo entre fase neutra, tá bom? Deixa eu ver outra coisa. Essa parte da Enel, né, hoje, quem trabalha é a Enel, mas, na verdade, pessoal, até que, digamos, a Enel assumisse, então, passou por uma mudança gigantesca, digamos assim, né? Na verdade, nós temos que entender que o processo de mudança ele sempre acontece. Aqui em Fortaleza, eu já tive várias empresas vinculadas à parte de eletricidade, à parte de iluminação, até chegar a Enel, que é essa empresa italiana, que assumiu a responsabilidade, né? Que hoje é uma empresa particular, mas ela deixou de ser estatal há alguns anos, desde 2016 que a Enel ela assumiu. Ela hoje, né, ela atua na antiga Coelce, mas até antes da Coelce tinha várias outras empresas, né? Para vocês terem uma ideia, eu pelo menos eu gosto bastante dessa parte de história, né? Eu pesquisava muito sobre essa questão de como é que essa eletricidade ela chegou aqui em Fortaleza. E a história conta que a iluminação que era feita nas ruas de Fortaleza era como se fosse tipo uma lamparina, eram uns candelabros enormes. Aí eu tinha um pavio, e nesse pavio era embebido com óleo de peixe, para você ter uma ideia, né? As baleias da costa norte brasileira, então, começaram a desaparecer justamente por isso, né? Porque eles pegavam justamente o óleo do peixe e eles embebiam justamente na parte do pavio para fazer a iluminação da cidade. Então, a iluminação da cidade de Fortaleza começou o quê? Começou a partir do óleo do peixe.
Aí depois, eu vou falar, não vou falar nem muito pela questão do ano, mas vou falar pela questão das empresas. Depois dessa parte da iluminação feita através do óleo, passou pela descer a gás. Aí, agora a iluminação ela foi feita através de gás carbônico, né? Então do óleo do peixe passou para gás carbônico com uma empresa chamada de Ceará Gás. Aí depois de Ceará Gás passou para Ceará Light, porque na época, né, o governo tinha determinado que a iluminação teria que ser elétrica. A Ceará Light, para essa empresa Ceará Light, ficou mais fácil, né, de ter todo o direito de assumir a responsabilidade, porque em 1912, 1913 já tinha bonde elétrico andando aqui por Fortaleza, né, ali pela Praça do Ferreira. Então, não era muito difícil para a Ceará Light assumir a responsabilidade. Embora a empresa chamada Ceará Gás, para você ver como é interessante, a iluminação que era feita nas ruas, que era feita com gás carbônico, né, o gasômetro ele ficava justamente ali perto do passeio público. O que acontece? A Ceará Gás acabou-se, né? Assumiu a Ceará Light, aí a Ceará Light entrou no processo de mudanças também. E do Ceará Gás, aí o que acontece? Aí entraram outras empresas, né? Por exemplo, para quem não sabe, existia uma termoelétrica lá no Mucuripe. E a termoelétrica do Mucuripe, na década de 50, é que alimentava a cidade de Fortaleza. Depois, aí veio a Serviluz, né? Vocês conhecem o bairro Serviluz, mas o Serviluz era a empresa que trabalhava atuando no fornecimento de energia elétrica. Que justamente essa parte de termoelétrica, ela era da Serviluz, que é Serviço de Iluminação de Luz da cidade do município de Fortaleza, e assim por diante. Serviluz assumiu, aí de Serviluz passou para a Conefor, para outra empresa. De Conefor, em 71, no governo de César Caso, entrou Coelce, e da Coelce, né, foi privatizada em 98, por aí, 97, 98, da onde hoje a Enel é a empresa responsável, né, pela parte de distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. Então, o que acontece? Desde o óleozinho do peixe até o sistema de Enel, né? Então, teve um processo de mudança gigantesco. Então, eu tive a Ceará Gás, a Ceará Light, a Serviluz, a Conefor, a Coelce, até chegar à empresa chamada Enel, que é essa empresa italiana. Tá bom? Aí vamos lá. Chesser eu já falei, passei direto. Então, o sistema da estrutura do setor elétrico, ele funciona justamente dessa maneira. Então, eu tenho a parte de geração, que é a parte inicial. Eu tenho órgãos de geração, seja esses órgãos parte de hidrelétricas, ou de termoelétricas, ou parte nuclear, não interessa. Uma parte de geradora. Eu vou elevar um valor de tensão a um valor bem significativo. E uma vez que eu elevei esse valor de tensão, a responsabilidade vai ficar pela Chesf. A Chesf entrega a responsabilidade para a Enel. E a Enel sai fazendo o seu sistema de distribuição. Tá? Então, eu encontro o sistema de alimentação na Aço Cearense, no Moinho Dias Branco, certo? Então, são diversos órgãos que recebem a eletricidade mediante a Enel. A classificação dos consumidores. A atenção de fornecimento de energia é regulamentada na Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme eu falei, e deve obedecer aos seguintes limites. Então, a classificação dos consumidores é feita pelo Grupo A e é feita pelo Grupo B. Falando primeiro do Grupo A, é um grupamento composto de unidades consumidoras com a tensão igual ou com a tensão maior do que 2.300 volts ou 2,3 kV, tá bom? Ou atendidas a partir de um sistema subterrâneo de distribuição. Cidade de Fortaleza, nós temos pequenos trechos que trabalham com linhas subterrâneas. Então, você conta a dedo os locais onde tem linhas subterrâneas. O lugar que eu posso citar é ali da Monsenhor Tabosa, ali depois da Dragão do Mar, no início ali da Monsenhor Tabosa, tem um pequeno trecho ali que trabalha com linha subterrânea. Tá? Infelizmente, nós ainda não temos aquele know-how de trabalhar com linha subterrânea. Mas, digamos que praticamente 100% da energia elétrica ela é toda via rede aérea. Esse grupo A, pessoal, ele trabalha com tarifa binômia.
Na parte de tarifação, que é a parte final, eu devo falar para vocês sobre a diferença entre a tarifa binômia e a tarifa monômia, tá bom? Que nós devemos fazer um exercício também, e eu devo falar sobre esses dois tipos de tarifa. E subdividido entre os seguintes subgrupos. Então, para o grupo A, eu tenho o subgrupo A1, que ele tem uma tensão igual ou maior do que 230 kV, tá? Eu trabalhei uma termoelétrica que tinha uma subestação 230. Aí nós temos o A2, que vai de 88 a 138. Eu tenho o subgrupo A3, que tem uma tensão de fornecimento exclusivo de 69 kV. Centro de eventos trabalha com 69 kV, Iguatemi, Moinho Dias Branco, certo? Então, são subestações que trabalham exclusivamente com esse valor de tensão. Aí nós temos o A3A, que tem uma tensão de 30 kV a 44 kV. Eu tenho o subgrupo A4, que tem uma tensão de 2,3 a 25 kV. E o sistema subterrâneo, né, que tem uma tensão inferior a 2.300 volts. Para o grupo B, eu tenho um grupamento com 2.300 volts para baixo. Então, a tensão menor do que 2,3 kV. A tarifa é monômia. Deixa eu logo me adiantar. A tarifa monômia é a tarifa que é cobrada só pelo consumo. Tarifa binômia é cobrado pelo consumo e é cobrado também pela demanda. Tá bom? Quais são os subgrupos desse grupo B? Nós temos o grupo B1, que é o residencial, que é o que faz parte da nossa classe, né, digamos assim. Nós temos o subgrupo B2, que é a parte rural. Eu tenho o subgrupo B3, demais classes, e o B4, iluminação pública, tá bom? Com relação ao nível de tensão, os valores de tensão a serem definidos terão valores diferenciados a depender da região instalada. O que quer dizer que, se eu tenho uma tensão entre fase e neutro aqui no estado do Ceará, eu já não tenho 220 volts fase neutro para minha residência, né? Eu não vou ter esse valor de tensão no Rio de Janeiro ou em São Paulo. São Paulo, Rio, trabalha com 127 volts, 110. Se você for até Brasília, que é centro-oeste, você vê como são as coisas. Ceará, que é nordeste, trabalha com 220 volts, fase neutro. Se você for para Distrito Federal, você encontra 220 também. Se você for para a região sudeste, você trabalha com 127 volts, regiões com 110 volts. Entendeu? Então, são valores diferenciados. Serão valores instalados para geração, para transmissão, no caso da Chesf, e distribuição, no caso da Enel. Essa tabela, pessoal, ela mostra um diagrama com a representação dos segmentos de um sistema de potência com seus respectivos níveis de tensão. Então, eu tenho, partindo da baixa tensão, tá? A baixa tensão, ela trabalha até 1000 volts. Isso eu estou falando em linha aérea, tá bom? Eu não estou falando em linha subterrânea, tá? Só um instante aqui, pessoal. Vamos lá. Então, eu começo pela baixa tensão, que vai até 1000 volts, tá bom? Para quem fez instalações elétricas prediais, né, sabe que existe uma norma regulamentadora que eu tenho que andar, digamos, debaixo do braço, que é a NBR 5410. Essa norma ela é de 2004, né? Em 2008 ela sofreu uma revisão. Parece que está sendo feito algumas modificações, né? Só que não tem nada ainda fechado. Eu tenho média tensão, que vai entre 1 kV a 35 kV. A norma que trabalha nessa parte de média tensão já é a 14039, tá bom? De 2005, é a norma para média tensão. Eu tenho alta tensão, que vai entre 35 kV a 230. Uma vez que passou de 230, eu já parto para extra alta tensão. E por último, né, que é mais difícil de ser encontrado,
são linhas de 765 kV para ultra alta tensão. Esses valores são os níveis de tensão praticados no Brasil. Esses da parte de baixo que vocês estão vendo aqui, tá bom? Mais precisamente, os valores mais comuns da gente encontrar aqui no estado do Ceará são os 220 volts, que é tensão entre fase e neutro. Aí eu tenho entre fases 380, mas eu posso encontrar 440. Tensão primária, na bucha do primário, de 13,8, certo? 69 kV, que eu posso encontrar também mais comumente. 230 kV, certo? Então, são valores mais fáceis de ser encontrados, tá certo? Então, as etapas, elas partem da geração, vai para o sistema de transmissão, de subtransmissão, digamos assim, que é pelas indústrias de médio porte, e algumas pequenas indústrias e shoppings, né, que trabalham com subestações de utilização. No caso, microempresas, de residências, comércio e assim por diante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?